Para a palestra da noite, teremos como reflexão o tema paternidade e maternidade na ótica espírita. E quem irá contribuir com o nosso estudo será nosso amigo Ives Facuri. Portanto, Ives, boa noite novamente, bem-vindo e bom trabalho. Boa noite, Eurípides, boa noite a todos mais uma vez. Dando prosseguimento ao nosso estudo da noite, dentro da proposta que nos foi colocada para desenvolver aqui nessa noite sobre o tema a paternidade e a maternidade na ótica espírita. É um tema muito interessante, um dos temas mais centrais que a gente pode dispor na literatura espírita, que é o tema da família na visão espírita. Mas a questão da paternidade e da maternidade nos chama a atenção dentro dessa temática de uma maneira mais especial. Eu queria começar a abordagem na noite de hoje levando a uma reflexão que é a da paternidade e da maternidade bem exercida, como forma até mesmo da gente poder preparar futuras existências nossas. E eu explico por quê. Porque nós sabemos, dentro das informações que a espiritualidade nos traz, que as nossas reencarnações, elas muitas vezes obedecem à mesma árvore genealógica. Então, a minha reencarnação posterior a essa, ela tem uma grande possibilidade, é claro que isso não é uma regra, mas é uma grande possibilidade de acontecer no seio da própria família. Então, quando a gente fala de paternidade e maternidade na ótica espírita, nós estamos falando de uma responsabilidade que vai, muitas das vezes, favorecer a você mesmo, ao pai e à mãe, no caso, numa próxima reencarnação. Já que a colheita daqueles indivíduos que tiveram como tutela um espírito reencarnante, a colheita deles vai depender exatamente de um plantio adequado. Então, quando a gente coloca a responsabilidade da paternidade e da maternidade como sendo uma consequência, como sendo algo gerador de uma facilidade de futuras reencarnações que eu vou ter, as questões começam a ficar mais interessantes para a gente poder estar refletindo. E isso passa por algumas necessidades que são básicas, que eu quero abordar com vocês aqui, para a gente poder adentrando as necessidades mais complexas, vamos dizer assim. A gente vai começar a abordagem ali do mais trivial até a questões mais complexas no bom exercício da paternidade e no bom exercício da maternidade. Para começar, eu tenho que um ponto fundamental tanto no bom exercício da paternidade como da maternidade, porque muitas das vezes a carga cai sobre as costas da mãe, principalmente numa sociedade machista, patriarcal, em que a mulher ela é sempre exigido da mulher uma maior responsabilidade perante o filho do que o pai. E isso muitas vezes tem fomentado um fator justificador de um determinado distanciamento dos pais em relação aos filhos. Ou seja, do exercício da paternidade bem cumprido com relação aos filhos. Justamente por essa imposição social de cobrar sempre mais da mulher. É claro que a mulher tem pontos de maior aproximação com o filho. Por exemplo, a questão da amamentação. Eu acho que é o principal deles que leva a uma aproximação maior do espírito reencarnante com a figura feminina. Mas isso não pode nos levar ao pensamento de uma justificativa, de um afastamento do pai dentro de responsabilidades que cabe ao pai também desempenhar junto com a mãe, ali naqueles cuidados todos. E dos motivos, um dos pontos mais triviais, mais básicos da gente poder iniciar a nossa reflexão é a questão da presença materna e da presença paterna no sentido ali do acompanhamento da primeira infância. Essa presença dos pais, que não é uma presença simplesmente uma presença física,
é uma presença da atenção aos filhos, é uma presença no sentido do interesse, do envolvimento pela família, é algo que vai nos prevenir de muitos comprometimentos espirituais no exercício tanto da paternidade como na maternidade. Porque eu conheço muitas famílias em que tanto o pai quanto a mãe é presente só de corpo, mas não são presentes no sentido da atenção e do envolvimento com o filho, não são presentes no sentido da atenção e do envolvimento com a família. É cada um preso dentro dos seus interesses, dentro dos seus pensamentos, e isso é um fator que muitas vezes vai gerar consequências graves para aquele espírito que se encontra na infância. E segundo as informações que a gente tem, tanto da pedagogia convencional como da pedagogia espírita, a infância é o período em que o espírito ele está mais receptivo a receber influenciações, mais receptivo a ser moldado na mão dos educadores. Então, se a gente está presente só de corpo, e não no sentido de uma atenção, de uma dedicação, é claro que isso não vai representar nada no sentido do seu crescimento espiritual. Porque a presença na sua integralidade junto aos filhos é o que vai, muitas vezes, te prevenir contra uma questão que a gente pode classificar como sendo aborto afetivo. Porque a gente pode classificar 3 tipos de aborto. O aborto orgânico, que é a mulher que aborta ali o filho do ponto de vista biológico. Existe o aborto afetivo, certo? O aborto afetivo é justamente essa presença, é uma presença ausente, e essa presença ausente muitas vezes corresponde a um aborto afetivo, que vai impactar gravemente as construções da vida afetiva do espírito reencarnante. E existe a questão do aborto social, que é o pai ou a mãe que abandona os filhos e realmente vai embora sem nenhum interesse. Então, quando a gente fala de aborto, às vezes a gente só pensa no aborto biológico. Mas existe o aborto afetivo também. E nesse aborto afetivo, o homem pode estar incluído junto. O homem pode estar incluído junto com nessa questão do aborto afetivo e o aborto social. Né? Por quê? Na espiritualidade, por exemplo, algumas questões de transgressão da lei de Deus passam a ganhar uma dimensão mais exata, mais adequada. Vou dar um exemplo. André Luiz, quando desencarnou e chegou em nosso lar, ele foi acusado de ser suicida. Mas ele não se reconhecia suicida. Ele não se reconhecia na condição de suicida. Mas ele se conscientizou, depois de um determinado tempo, em que ele sim era suicida. Por quê? Porque ele tinha desfrutado de determinados excessos que abreviaram a existência física dele. Perante as regras sociais, ele não cometeu suicídio. Mas perante as leis espirituais, ele cometeu suicídio. Isso se aplica também ao aborto, porque muitas vezes, perante as regras sociais, você não cometeu aborto. Mas perante as regras sociais, você cometeu aborto. O aborto afetivo. Então, no plano espiritual, como a consciência ela ganha uma dilatação, ela se amplia, o espírito passa a reconhecer muito mais compromissos que ele ignorou durante a sua existência na Terra, do que os compromissos em que ele assumiu propriamente enquanto ele esteve aqui reencarnado. Então, essa questão da presença dos pais é o primeiro ponto nessa questão daquele que busca, no exercício da paternidade ou da maternidade, acertar de uma maneira efetiva. É claro que, muitas vezes, a ausência ela se justifica pela necessidade do ganho material. E não é isso que a gente está querendo dizer aqui. A gente está querendo dizer é que não importa muito assim o tempo que você está ali, mas a dedicação que você tem naquele tempo que você se encontra ali. No interesse real de um envolvimento mais profundo dentro da possibilidade da disposição do seu tempo dedicado àquele momento. Então, esse é muito interessante porque o espírito que reencarna, ele precisa muito desse amparo que nasce da presença, tanto do pai quanto da mãe. Tem uma pergunta, ou do cuidador, né, que vai substituir a figura de um ou outro, quando numa necessidade há de uma ausência compulsória, como, por exemplo, a desencarnação de um ou de outro e tal.
Mas na pergunta 183 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta que eu acho que serve bastante para as nossas reflexões aqui da noite. Ele pergunta se em outros mundos há necessidade do espírito passar pela infância como na Terra. Há necessidade do espírito passar pela infância como na Terra. E a resposta é que em todos os mundos há necessidade de passar por essa transição que a gente chama de infância. Só que em nem todos os mundos essa transição, esse estado da infância é tão obtuso como na Terra. Ou seja, em nem todos os mundos, em outras traduções, diz o seguinte, em que nem em todos os mundos, esse estágio da infância é tão estúpido como na Terra. Tem outras traduções que é até mais pesada, que substitui a palavra obtuso por estúpido. Porque a infância é um estado realmente de aprisionamento do espírito, que requer muita dedicação ali da parte dos pais, no sentido de um envolvimento amoroso para aquele espírito que está reencarnando. Porque para o espírito já é angustiante ser criança. Pode parecer pesado isso que eu estou dizendo, mas para o espírito que ainda não recobrou a sua lucidez, ele ainda sente ali naquele estado da infância uma certa prisão. Porque ele não está na sua lucidez total, ele não está na sua plenitude de raciocínio. Então aquele estado gera como se fosse uma agonia inconsciente ali. Uma agonia inconsciente, requerendo daqueles que estão envolvidos no processo de educação dos filhos, muito cuidado nesse período da infância. Que o espírito ele já passa por muitas dificuldades dentro desse aprisionamento de uma carcassinha que não lhe permite a sua manifestação plena no mundo. Não lhe permite a sua manifestação plena no mundo. Aliás, até o Chico Xavier ele compara a criança, o estado do espírito infantil, com uma certa enfermidade, com uma certa patologia. Por quê? Porque o espírito ele não está na sua plenitude, ele está, sim, em determinada agonia. Então, a gente precisa tratar a criança com amor, tanto o pai quanto a mãe, por quê? Para tentar amenizar esse momento que já é tão difícil para a criança, para o espírito, em que é um momento em que ele está absolutamente fragilizado. Eu fico pensando para comigo mesmo, assim, a questão dos meus receios de reencarnar, e um dos meus receios de ter que reencarnar é voltar a ser criança. Às vezes a pessoa está pensando na desencarnação, eu já estou pensando na reencarnação. Mas é uma realidade. Por quê? Porque eu vou ter que voltar necessariamente a ser criança, certo? E se eu não tiver pais muito vigilantes, que me dê a devida orientação, muitas vezes eu posso passar por determinados sofrimentos muito significativos para as marcas que eu vou deixar impressa no meu espírito. Então essa questão de você voltar a ser criança é uma dificuldade que pelo menos eu enfrento quando eu penso na ideia da reencarnação. E por que você tem que deixar bons frutos aqui, boas sementes? Porque muitas vezes os seus pais, eles vão ter, em uma outra reencarnação, justamente os reflexos que você mesmo plantou em um momento da sua existência. Em algum momento da sua existência. Nesse sentido da sua atenção, nesse sentido da sua presença, da sua capacidade de condução. Nesse sentido, é por isso que eu sou contra as palmadas. Eu sei que muita gente pode discordar da minha opinião, mas eu particularmente sou contra uma agressão física, por exemplo. Tem gente que pensa o contrário, tem gente que diz que uma palmadinha é salutar. Eu já penso que não, porque eu uso um raciocínio muito simples. Nem nós adultos, que estamos na nossa plena consciência, na nossa plena capacidade de raciocínio, que sabemos nitidamente o que é certo e o que é errado, apanhamos como fazendo uma coisa errada. Por que a criança tem que apanhar? Né? Imagina se você apanhasse toda vez que você faz alguma coisa errada. Né? Imagina, se toda vez que a gente fizesse alguma coisa errada, a gente apanhasse de alguém. Então a criança, muitas vezes, ela nem sabe aquilo que ela está fazendo de errado, e não é o caminho adequado a agressão a fim de poder estar identificando, fazendo ela identificar o que é certo e o que é errado. Então é por isso que eu sou contra essa questão da palmadinha, que muitas vezes já diz, não fez mal para mim, então não vai fazer mal para ninguém. Mas existem determinados paradigmas na sociedade que precisam ser quebrados com a evolução.
Hoje, vários ramos da psicologia, da pedagogia, dentro de todo o avanço técnico que teve na área da educação, já reconhece que palmada, que surra, que agressão de ordem física não funciona. Não funciona. Por quê? Porque a criança, muitas vezes, ela não tem a noção de eu bem formado, dependendo da idade que ela tem. Às vezes que ela faz uma coisa errada, ela não tem a noção de eu bem formado. Então, quando ela quebra um jarro e você pergunta se foi ela ou não, muitas vezes ela não mente ao dizer que não. Por quê? Porque a ideia de eu da criança, muitas vezes, se confunde com a de um adulto que ela tem por referência. Então, isso já é um ponto passivo dentro da psicologia e dentro da pedagogia. Então, como ela não tem essa noção de eu bem formado, ela não vai poder ser responsabilizada por atitudes que muitas vezes nós, que já temos o eu bem formado, pode ser sim responsabilizado. Então, nesse sentido, qualquer tipo de agressão, seja física ou seja verbal, muitas vezes vai em direção contrária ao nosso objetivo. Porque a criança, ela se desenvolve, principalmente do 0 aos 7 anos, por uma coisa que se chama imitação. Ou seja, é o seu exemplo mesmo que vai determinar, vamos dizer assim, a educação dos seus filhos. Então, quando seu filho faz alguma coisa errada e, por exemplo, você grita, muitas vezes ele não compreende o ato que ele fez, mas ele compreende o grito. Então ele aprende a gritar. Já que a educação naquela fase se dá por questões de imitação, por questões de exemplificação, a criança muitas vezes, num ato de gritar por parte dos pais, vai aprender a gritar também. Já que é um ponto de imitação que elas desenvolvem. Então, nesse sentido, tanto a paternidade como a maternidade é um convite à mudança de postura dos indivíduos que estão vivenciando esse tipo de experiência, tanto da maternidade como da paternidade. E que muitos de nós temos reprovado significativamente nesse quesito. Muitos de nós. Por quê? Porque a partir do momento em que você é pai ou mãe, aquela nova experiência te exige determinado sacrifício. E muitas vezes você vem de uma vida de solteiro voltado para si. Nessa nova experiência, você vai encontrar algumas dificuldades, porque você vai ter que quebrar determinado egoísmo cultivado por você, e que nem todo mundo está habilitado a isso. E que nem todo mundo está disposto a quebrar esse certo conforto acumulado por uma vida de solteiro. E aí começam as dificuldades, tanto da paternidade como da maternidade. Tanto da paternidade como da maternidade. Mas eu digo mais ainda da paternidade. É um triste dado. Mas as estatísticas dizem que o índice de abandono ainda é maior por parte dos pais, dos homens, que saem de casa e que não dão a devida atenção para os filhos. Então, nesse sentido, o pai ele tem se comprometido muito mais que a mãe. É por isso que a paternidade, muitas vezes, ela é uma experiência que você vai ter que refletir muito a fim de que você possa identificar se você vai estar ou não cumprindo seu papel, no sentido de acertar no exercício da missão que Deus te confiou. No exercício da missão que Deus te confiou. Então, isso é muito interessante porque a nossa existência inteira ela pode ser anulada no sentido do nosso crescimento espiritual pelo mau desempenho que a gente exerce com relação àqueles que se encontram mais próximo de nós. Porque, como diz Emmanuel, não adianta você ser bom para 100 mil pessoas se você não consegue ser bom para 5. Olha que interessante. Então, muitas das vezes, quando a gente relega um filho ao abandono, a gente praticamente está jogando fora a oportunidade de uma existência inteira. Então isso é muito sério. Esse assunto é muito sério, porque não adianta do ponto de vista social eu ser um benfeitor e do ponto de vista familiar eu ser, por exemplo, um omisso, eu ser um ausente, eu não dar a devida importância, porque é como na faculdade existem algumas matérias que são pré-requisito para outras. Então, por exemplo, você vai estudar ali, sei lá, farmacologia 1. Você só estuda farmacologia 2 se você fez a 1.
Assim é do ponto de vista do nosso crescimento espiritual enquanto agentes da nossa própria evolução. Você só pode ser bem-sucedido na sociedade, no sentido do seu crescimento espiritual, se você for bem-sucedido no seu campo mais estreito de relações. Porque uma disciplina é pré-requisito para outra. Então é por isso que eu estou dizendo que muitas vezes eu posso anular uma existência inteira por falta da devida atenção que eu estou prestando ali à vida doméstica. Tanto no exercício da paternidade como no exercício da maternidade. Mas fundamentalmente da paternidade. E não é chatice minha bater nessa tecla da paternidade. Por quê? Hermínio Miranda tem uma informação muito interessante ali no livro Diálogo com as Sombras. No livro Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, que é um grande pesquisador espírita, ele diz o seguinte, que nas experiências dele de reunião de desobsessão, uma curiosidade, tem chegado muito mais espíritos masculinos do que femininos. Muito mais, porque não é porque a gente desencarna que a gente perde a polaridade que nos caracteriza na vida física. Então, se você desencarnou homem, você vai continuar com aquela mesma polaridade no mundo espiritual. Se você desencarnou mulher, você vai continuar com aquilo no mundo espiritual. Aí, dependendo das suas necessidades, você pode até inverter a polaridade. Mas a regra é que a gente mantenha, essa é a nossa condição evolutiva ainda. Existem espíritos que eles já não estão mais presos a essas questões de polaridade, do feminino e do masculino. Então, ao desencarnarem, eles não mantêm a sua forma morfológica, a sua forma física. Porque a mente dele já não está mais condicionada a fatores orgânicos. Ele já conseguiu transcender esses fatores orgânicos de polaridade. Mas nós, na nossa condição evolutiva, ainda mantemos determinada polaridade, seja ela feminina ou seja ela masculina. Então, as reuniões de desobsessão, através do atendimento daqueles espíritos sofredores, um dado que eles traem da sua experiência é que muito mais espíritos de homens têm chego em busca de auxílio, necessitando de ajuda, necessitando de auxílio espiritual. Olha que interessante. Eu tenho algumas hipóteses para isso. Eu tenho algumas hipóteses. E uma delas é a seguinte: a maternidade ela ajuda a quebrar muitas imperfeições do espírito quando ela é bem vivida. A maternidade, de certa forma, quando ela é bem desenvolvida, ela meio que sublima o sentimento do espírito que está tendo a experiência de mãe. Ela tem a possibilidade de sublimar o sentimento através do sacrifício e através do bem-querer de outrem. Porque o egoísmo, ele é o bem-querer de si mesmo. O amor, ele é o bem-querer de outrem. Só que esse outro, ele é o outro primeiramente mais próximo de nós. Impossível amar a humanidade inteira sem amar a família primeiramente, porque é tudo uma questão de gradação evolutiva. Então, no sentido da maternidade, a maternidade proporciona muito crescimento para o espírito que está tendo a experiência de ser mulher e está desenvolvendo determinadas habilidades espirituais. E o homem já não tem tanta entrega, porque a sociedade ainda não condiciona o homem a determinados cuidados, não condiciona o homem a determinadas atividades dentro do lar. Por exemplo, a menina desde pequena, o que ela brinca? Só para a gente ver a questão da pressão social ainda definindo muitas atividades. A menina, quando ela brinca do quê? Brinca de boneca, brinca de casinha. E o homem brinca do quê? Brinca de carrinho, brinca de boneca. Ou seja, desde pequeno, a mulher ela já é condicionada a determinadas atividades. Quanto mais existe uma elevação do espírito, maior é a tendência de quebrar esse tipo de paradigma. Porque a gente vê que não existem responsabilidades propriamente definidas. Existem responsabilidades de todos aqueles que estão envolvidos, independente da atividade que venham exercer ali naquela função. Então, a evolução, ela proporciona essa quebra de paradigmas, principalmente porque ali na pergunta 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte para a espiritualidade: tem sexo os espíritos?
E a espiritualidade responde: não como entendeis. O que há entre eles é afeição, é simpatia, é um amor verdadeiro. Então, espiritualmente falando, o sexo não existe. E quanto mais existir a quebra de paradigmas sociais, mais a humanidade ela vai caminhar em direção à era do espírito. Mais a direção. E aqui a gente não está falando em nenhuma teoria de gênero, não. A gente está falando só questão de funções. Só de funções que não devem estar limitadas por imposições sociais. Por imposições sociais. E dentro disso eu separei duas coisas que eu considerei como sendo o papel essencial do pai, no sentido do exercício da paternidade, e o papel essencial da mãe no exercício da maternidade. É claro que aqui a gente simplifica, porque não tem como a gente abordar todas as nuances dessa experiência, tanto de pai quanto de mãe. Mas a gente levantou alguma questão que é curiosa. E aí eu coloquei o seguinte, que o dever do pai, essencialmente, ele é desenvolver em si o espírito de sacrifício. Porque isso a mulher já tem, esse espírito de sacrifício. Tanto é assim, eu não estou falando que não existe exceções, mas por regra é assim é dessa forma que eu estou dizendo. O espírito de sacrifício, por quê? Porque se a gente for parar para analisar, quem acorda à noite para cuidar do filho? Não estou falando, existem exceções, mas por regra, quem acorda à noite para cuidar do filho? A mãe. Quem consegue aplacar determinada angústia do filho, que o pai muitas vezes não dá conta de aplacar? É a mãe, justamente por já ter essa ternura bem desenvolvida dentro de si. E por já ter esse espírito de sacrifício mais elevado dentro de si. Logo, se essa é uma qualidade que a mãe tem, o pai também precisa desenvolver. Porque não é uma experiência feminina, é uma experiência do espírito. Que o espírito precisa ter. Então, o grande desafio do pai seria desenvolver esse espírito de sacrifício. E por que é tão difícil? Porque existe uma reminiscência histórica do quê? De que o homem primitivo, o homem de Neandertal, ele era o responsável pela caça. Então, ele tinha que sair, ele tinha que caçar, e a mulher ficava em casa cuidando da prole. E aí ele voltava com a caça e exercia ali a manutenção do lar. Correto? Essa é a marca do homem primitivo. O homem atual ainda traz muito reflexo desse primitivismo. Por quê? Porque hoje não é mais a caça, mas são os recursos financeiros que vão exercer a manutenção do lar. Isso é importante? Mas a responsabilidade do pai não para aí. A responsabilidade do pai não para aí. A responsabilidade do pai passa também pelo envolvimento com o filho, que vai requerer dele uma coisa que a mãe já tem, que é a questão do sacrifício. Por isso que eu digo que no crescimento espiritual existem muitas quebras de paradigma. Porque, como forma de exercício, o pai ele tem que poder, através de um exercício que ele vai exercendo, procurar ter determinadas vivências que a mãe tem. Vai ter que procurar. Então, por exemplo, chega ao cúmulo de muitas pessoas afirmarem que não trocam fralda, por exemplo. Que não trocam fralda, porque isso é serviço de mulher. Que não dão banho, por exemplo, porque isso é serviço de mulher. Olha, aonde que está escrito isso, se não nessa reminiscência histórica que marca um primitivismo do indivíduo? Que eu sei, a única coisa que não dá para o homem fazer é amamentar. É dar o seio ali para a criança. Mas o resto não está escrito em lugar nenhum. Não existem papéis definidos nesse sentido. Então, o pai experimentar o espírito de sacrifício é algo que vai prevenir ele, muitas vezes, até aquelas inversões reencarnatórias educativas. O que é uma inversão educativa na reencarnação? É eu ter que vivenciar a experiência do outro, a fim de que eu possa quebrar determinados preconceitos que existem em mim. Então, o machão lá, que não se abre a nenhuma experiência no sentido assim, de um desenvolvimento, de um sacrifício que a mãe já tem, que ele precisa ter, muitas vezes ele reencarna na condição de mulher, e aí vai ter que, além de desenvolver o espírito de sacrifício, dar de mamar e tudo mais.
Olha que interessante. Por quê? Vai ser uma forma de educar o espírito a determinadas atividades que são imprescindíveis para a sua humildade e para o seu crescimento espiritual, mas que o seu orgulho não deixa ele desempenhar. Eu tenho um exemplo, que é um exemplo assim, bem bacana para dar a respeito disso, dessa questão da inversão que a reencarnação, muitas vezes, como forma educativa, faz com que a gente tenha determinados aprendizados. Se eu não me engano, no ano de 2010, eles lançaram o filme Nosso Lar. Eu acho que foi no ano de 2010, não foi? Não sei, acho que foi. E aí, o pessoal do Movimento Espírita aqui de Divinópolis foi lá para a porta do Antigo Terra, Parque Shopping ali, para poder panfletar. Então a gente estava lá divulgando o filme, dando panfleto e tal, porque a gente ficou empolgado, agora é o Espiritismo no cinema, vai poder apresentar a doutrina para a sociedade de uma maneira mais ampla e tal, vamos lá ajudar nessa divulgação. E aí a gente foi lá, alguns companheiros do Movimento Espírita aqui, e a gente estava panfletando ali. E aí o que acontece? Eu me vi numa situação muito constrangida, porque eu estava lá entregando panfleto, e tinha determinadas pessoas que você esticava a mão e ficava no vácuo. E não tem coisa pior, você fica no vácuo e tal, pum, a pessoa passa, nem olha para você, sua mão fica no vácuo. Ou seja, ser ignorado completamente. Essa experiência me chamou a atenção por quê? Porque eu reconheci que eu ignorava as pessoas na rua. Ou seja, aquelas pessoas que tinham naquela atividade ali uma forma de ganha-pão, eram por mim ignoradas. Então, quando eu tive essa experiência, eu senti na pele o que eu fazia o outro sentir. E aquilo me levou a determinados comportamentos que hoje eu pego todos os panfletos de quem me estica a mão. Porque antes eu usava uma estratégia que era o seguinte, a pessoa estava aqui panfletando, e se tinha um poste no meio, eu passava assim, atrás do poste. Porque era aquela artimanha de eu não ter que negar se eu passasse ali. Depois que eu tive a experiência, que eu vi que é ruim, eu estava ali exercendo um trabalho voluntário, o cara está ali para ganhar o pão do dia a dia dele. Quando eu vi quanto é ruim você esticar a mão para uma pessoa pedindo atenção e a pessoa não te dá e ignorar um trabalho que você está desempenhando, eu passei a pegar todos. Porque eu falei assim, não, se eu achei ruim, às vezes a pessoa já até se insensibilizou com relação a isso, mas no início pode ter sido difícil para ela. Então hoje eu pego, eu leio, dobro depois e jogo fora. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nesse exemplo banal que eu dei para vocês. Que muitas vezes, quando o espírito, por orgulho, ele não se presta a determinadas experiências, a reencarnação proporciona uma inversão educativa, que é para o espírito sentir aquilo que o outro sente de uma maneira compulsória, para o seu aprendizado. Então, nesse sentido, o pai ele precisa desenvolver determinadas condições de se sacrificar em favor do filho que a mãe já tem, mas ele não tem. Eu acho que esse é o grande desafio do pai. O grande desafio do pai no sentido da sua sensibilização, da quebra de paradigmas no âmbito individual. Eu até tenho uma filhinha de 1 ano e 5 meses, e eu pensando nisso esses dias, é até engraçado o que eu vou dizer, mas é real. Eu fui, ela tem a mania de chegar na mãe e puxar a camisa dela, colocar o seio para fora, falar mamá. Então assim, ela já nem pede mais licença, ela puxa, em qualquer lugar que ela esteja, ela puxa a camisa da mãe e coloca a boca e começa a mamar. Aí um dia precisou se ausentar por trabalho e ela ficou comigo. Aí eu fiquei preocupado, né, dela ter vontade de mamar e tal. E aí, uma hora, ela puxou minha camisa e viu meu peito aqui, e ela falou assim, mamá. Aí eu falei assim, então vai para você experimentar. Só que quando ela foi aproximando, foi dando uma agonia tão grande. Aí eu falei assim, não, isso não é para mim, nessa reencarnação não. Não é para mim, nessa reencarnação não. Por quê? Porque a gente, na condição de homem, condicionado ali, claro que existe o aprendizado necessário, que só o homem é capaz de proporcionar para o espírito, e existe o aprendizado necessário que só a mulher é capaz de proporcionar para o espírito, mas a gente tem, ainda que em formas de ensaio, tentar desenvolver aqueles sentimentos da outra polaridade em nós, enquanto a gente tem essa possibilidade também. Então, essa questão do espírito de sacrifício talvez seja um dos grandes desafios da paternidade.
Qual é o desafio da mãe agora? Passando para o grande desafio, já passamos pelo desafio do pai, a questão do sacrifício, que para o pai sair do conforto é muito mais difícil do que a mãe. Agora vamos partir para a mãe. O grande desafio da mãe é quebrar o amor egoísta para com os filhos. Por quê? O Emmanuel diz que o amor de mãe é aquele que mais se aproxima do amor de Deus na terra. O amor que mais se aproxima do amor de Deus na terra é o amor de mãe. Então é um amor muito profundo, só que é um amor exclusivo. É um amor exclusivo. Ou seja, o amor de mãe, por mais que ele seja profundo, ele ainda tem traços de egoísmo. Ele ainda tem traços de egoísmo. E talvez seja isso que toda mãe tenha que quebrar. Eu sei que é um processo muito difícil, mas todo desafio ele é movido por dificuldades do indivíduo, senão ele não é desafio. E o Evangelho, essas propostas do Espírito são desafiantes para nós, são desafiadoras. Então, o que acontece? Só para a gente poder dar um exemplo prático disso, na direção que eu quero dar a explicação. Às vezes está aqui duas mães conversando normalmente, enquanto os filhos, tanto de uma como de outra, estão brincando numa sala ao lado. De repente, um barulho e um choro. As duas mães saem correndo. Quando uma mãe percebe que foi o filho da outra que caiu e se machucou, há o alívio. Há o alívio de não ter sido dela. Então, por mais que ela se sensibilize, claro, com a dor da mãe do outro, mas um alívio ela sente. Um alívio ela sente de não ter sido o seu filho. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o amor de mãe é profundo, mas ele é exclusivo. Então, o grande desafio da mãe talvez seja fazer com que esse amor profundo ele ganhe uma dimensão mais extensa, quebrando determinadas marcas do egoísmo que ainda caracteriza aquele sentimento, que são marcas que muitas vezes vão desencadear muitas imposições dentro da vontade dos pais que desrespeitam o livre-arbítrio dos filhos, por exemplo. Então esse amor exclusivo do meu filho e tudo mais pode desencadear em outras situações, como essas que eu citei, porque às vezes a gente traça planos para os nossos filhos que são nossos e não são deles. Então essa é uma outra análise para a nossa reflexão. Porque muitas vezes com o nosso tradicionalismo, com o nosso preconceito, nós idealizamos o que os nossos filhos têm que desempenhar na vida. Então, é a escolha da profissão, é a escolha do parceiro ideal, é a escolha de várias situações na vida que a gente idealmente imagina para com os nossos filhos. E quando a gente é contrariado nessa expectativa, geralmente há a revolta, o que eu fiz e tudo mais, às vezes até o sentimento de fracasso. Mas esse sentimento, ele é de alguém que não respeita que antes de ser seu filho, aquele espírito é filho de Deus. Então, qual que é o papel fundamental dos dois agora? É dar o direcionamento para o filho dentro das escolhas que lhes são próprias. Claro que respeitando as decisões de cada um e tomando cuidado para que a gente possa não impor as nossas vontades a ele. Nesse sentido, tem um poeta libanês chamado Khalil Gibran, que ele traz uma informação muito interessante para a gente. A informação é dentro de uma mensagem intitulada Sobre os Filhos. E aí ele diz o seguinte: e uma mulher que trazia seu filho ao colo disse-lhe, fala-nos dos filhos. E ele disse, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas do anelo da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não são de vós. E embora estejam junto de vós, não vos pertencem. Podei doar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na casa do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em vossos sonhos. Podeis tentar ser como eles, mas não tentai fazê-los como a vós.
pois a vida não caminha para trás, nem se demora com o ontem. Vós sois os arcos, dos quais seus filhos são arremessados como setas vivas. O arqueiro mira o alvo no caminho do infinito, e ele vos tende com força para que suas setas possam voar ligeiras para longe. Deixai que as mãos do arqueiro vos curvem para a vossa felicidade. Pois assim como ele ama a flecha que voa, assim também ama o arco que permanece estático. Então eu gosto muito dessa visão que Khalil Gibran dá, dos pais como sendo o arco e dos filhos como sendo a flecha. E quanto mais o arqueiro mira para o alto e puxa ali a corda, mais a flecha sobe. Então esse direcionamento, ele é um direcionamento que vai muito além da educação utilitária que a gente pode destinar para os filhos. Porque muitas vezes a nossa educação e a nossa preocupação, ela esbarra com exclusividade numa educação que é utilitarista. Ou seja, qual é a profissão que meu filho vai exercer, o que ele vai fazer para poder ganhar dinheiro e exercer a manutenção da vida, que são fatores importantes. A gente ainda vive no mundo material. Mas não adianta o seu filho ser um excelente profissional com caráter péssimo. Do ponto de vista espiritual, o que vai determinar o nosso êxito ou fracasso na paternidade ou na maternidade é a questão do direcionamento dos nossos filhos na formação do caráter. É por isso que Emmanuel, na pergunta 110 do livro O Consolador, ele é perguntado na seguinte questão. Ele diz o seguinte: qual é a melhor escola de preparação de almas na reencarnação da Terra? E aí a resposta é a seguinte: o lar continua sendo a melhor escola de preparação de almas. E ele coloca que o seguinte, que a universidade forma o cidadão, o lar forma o homem. E muitas vezes a gente acha que formar um cidadão basta, mas é preciso formar o homem de bem. E esse papel cabe ao lar e cabe aos ensinamentos morais que vão ter que nascer principalmente do exemplo que a gente pode destinar aos nossos filhos. Que parta do pai, que parta da mãe, que parta de quem cuida, mas que nasça como sendo uma preocupação fundamental, tanto do pai como da mãe, no exercício da sua missão, no exercício da boa condução daquele empréstimo momentâneo que você teve numa existência para encaminhar um espírito a caminho de Deus. Então, essas responsabilidades da paternidade e da maternidade que a doutrina espírita nos coloca é algo que faz com que a gente possa refletir profundamente dentro da nossa vida doméstica, que deve ser alvo das nossas prioridades no crescimento espiritual. Isso é tão importante que tem um espírito chamado Odilon Fernandes que ele diz o seguinte, que numa casa espírita, por exemplo, as atividades elas devem partir de prioridades. E eu gosto muito das prioridades que o Odilon Fernandes ele coloca. Porque ele coloca que a casa espírita deve priorizar primeiro a evangelização da criança. Essa é a atividade central da casa espírita. Porque muitas vezes a gente faz espiritismo para gente grande e esquece das crianças. Depois fala da mocidade. Depois coloca a questão da assistência social. E depois coloca a mediunidade. E muitos de nós achamos que a mediunidade deve ser o número 1, né? Mas primeiramente a evangelização da criança, depois a mocidade espírita, depois a assistência social e depois a mediunidade. A assistência social ainda antes da mediunidade, porque o médium ele precisa fazer a caridade, que senão ele desequilibra. Então é preciso com que o médium primeiro ele se cerque de espíritos que estão com a intenção de também fazer o bem, a fim de que a sua mediunidade ela possa ser uma mediunidade mais equilibrada. Então essa questão da atenção à infância no exercício da paternidade, da maternidade, é algo de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual. E eu só queria ler um parágrafo aqui para encerrar, do capítulo da lição 117 do livro Pão Nosso, intitulado Em Família, em que Emmanuel, no primeiro parágrafo, só diz o seguinte: a luta em família
é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como sermos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir a 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estendem a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Então, que a gente possa ir com essa reflexão, lembrando que o nosso principal campo de atuação é realmente o lar. Seja ela na condição de mãe, na condição de pai, também na condição de filho, na condição de irmão. É lá que está a nossa escola primordial, que vai servir como preparação para a nossa vida social plena. Eu costumo até, para encerrar, dizer o seguinte, que o centro espírita, ele representa para nós como se fosse postos de combustível, se bem que esse exemplo não se aplica mais ao dia de hoje, mas é mais ou menos como um posto de combustível que você vai para abastecer seu carro, né? Então você chega num posto de gasolina, abastece e você sai para o seu destino. Aqui não representa desafio nenhum para nós. Aqui é esse momento de combustível que a gente pega para o nosso verdadeiro desafio que está lá fora. Ninguém abastece o carro e fica rodando em torno do posto até a gasolina acabar para ter que abastecer de novo. A gente abastece o carro e vai para o nosso destino. O grande papel do centro espírita é ele nos dar esse combustível que muitas vezes vai saciar as nossas angústias existenciais, a fim de que a gente possa corresponder de maneira positiva aos nossos verdadeiros desafios que estão lá fora, essencialmente dentro do lar. Eu agradeço a atenção de vocês, muita paz e que Jesus nos abençoe.